Vejo uma viatura em chamas. Quarto favelado na Ferrari. De um lado, um clube inventado por operários, como organizada que surgiu durante a ditadura militar no Brasil. Do outro lado, o clube criado por italianos que influenciaram culturalmente e socialmente a maior metrópole da América Latina. Uma organizada criada para se defender. Eu passei um ano estudando essa rivalidade, conversando com torcedores, jornalistas, entendendo a cidade e as suas regiões complexas. Eu vim entender por que a rivalidade de uma das maiores cidades do mundo é conhecida também como uma das mais sangrentas. O que eu vou te mostrar aqui não é aquela rivalidade dentro do campo, que já é retratada há décadas na TV. É hora do Peleja fazer mais uma vez o que mais sabe e gosta de fazer. Falar do jogo que acontece fora do jogo. Pânico de quê? Pânico de quê? A maior cidade da América Latina é também uma das mais caóticas e hostis para quem sente na pele a desigualdade social. Para eu começar a entender como a principal rivalidade de São Paulo se tornou provavelmente a mais sangrenta do Brasil, eu precisei antes ouvir mais de quem mora nela e de quem viu algumas transformações rolarem nos últimos anos. Os Gaviões da Fiel receberam o Peleja e eu troquei uma ideia com o Bill, vice-presidente da torcida e um dos caras mais influentes no cenário das organizadas brasileiras. Pela logística, né, mano, mapeado, né, mano, do rio pra lá e da linha do trem pra lá também, né, mano, isso é fato, isso é bem nítido. Acesso à cultura, lazer, mano, você vê que pra mim sair do Jabaquara, que eu tô, sei lá, 20 minutos do Parque de Ibirapuera, meu pai nunca me levou, né, mano, porque, porra, mano, trabalha de segunda a sábado, chega domingão, tá cansado, mano, tem que se locomover, já não tem ônibus, é 1 hora e meia no ponto, esperando o ônibus. Já chega no parque cansado, vai brincar comigo como, mano, não tem energia, tá ligado, é surreal, é impossível, mano. Todo mundo vem para São Paulo para tentar a vida, né? Todo mundo vem para cá, isso acaba gerando uma diversidade absurda, né, de pessoas de níveis sociais distintos e o que acaba refletindo na violência. A miséria quintuplicou. Eu morava por aqui, passa a noite aqui para você ver. 5 vezes mais de pessoas em situação de rua, tá ligado? Mas o Estado nunca existiu, nunca fez nada, pelo contrário, né, mano? Ele existe só pra determinadas regiões. Minha mãe, a gente já sofreu reintegração de posse, mas quando eu descobri que o Clube Rebreca Rebouças também é invadido, também é uma área manancial que não poderia existir ali, ele existe, é legalizado e é usufruído pela elite paulistana, mano. Por que eles podem e a gente não, mano? Porra, é muito louco isso que eu falo que meu primeiro crime foi roubar um caderno e canetinha no mercado, mano. Só que eu não fui bem sucedido porque minha mãe viu isso. Tinha 8 anos de idade, meu pai era alcoólatra e tal, e entendia porque que a polícia sempre oprimia quando chegava lá na rua da favela lá, tá ligado? De certa forma quiseram prender meu pai e eu resisti, não ajudei, tá ligado? E a partir daí eu entendi que a polícia não servia pra me proteger, nada de bom pra mim, né? É uma condição humana e você junta problema socioeconômico, tá sem trabalho, tá desempregado, tá tudo fodido, ele tem a válvula de escape no futebol, faz pertencimento num grupo, se sente parte de algo. A violência, ela atinge níveis alarmantes quando você percebe que tudo está destruído na vida da pessoa. Se você pegar o hooliganismo final de 70 e 80, pós-revolução industrial, todo mundo fudido, Manchester, todo mundo... Os caras só queriam ir pro jogo, chapar e sair na mão. Só que naquela época não estava num nível tão brutal como é o Brasil hoje. Naquela época, ainda assim, não se dava uma barrada na cabeça, de ferro na cabeça de outro cara. Onde tem povo, tem futebol. E São Paulo tem povo pra caramba. Pelo tamanho monstruoso da cidade, um dos meios mais usados no transporte público é o trem, ou o metrô. Nos dias de jogo, dependendo do trajeto, você pode estar no dia errado, na hora errada, no lugar errado. As linhas de trem por aqui são hoje lugares de domínio de uma torcida ou da outra. É a forma de locomoção de quem mora nas periferias de São Paulo, né? Ninguém vai pegar um carro para atravessar a cidade com uma banca, não vai ter táxi, não vai ter nada. É o trem.
Aqui em São Paulo ainda é mais complicado ainda porque são 4 torcidas, né? Geralmente a gente tem que ficar na atividade de não pegar num dia que tiver jogo do rival, né? E aí você estiver moscando na rua com uma camisa do seu time, você pode acabar arrumando confusão. Voltando do trampo, a própria estação já avisa na hora que você chega. Corinthians e Itaquera, Palmeiras Barra Funda, do outro lado, né? O caminho é esse, mano. E pra nós, a torcida do Corinthians, que não tem o privilégio de ter carro, nem moto, nem ter condições de alugar ônibus e tudo mais, é meter as caras na linha mesmo, como sempre foi feito desde 69. Mano, a gente sai de casa, se une com nossos amigos, fecha com os irmãos, vai pro jogo do Corinthians, canta 90 minutos e todo mundo volta pra sua casa, mano. Quem quiser testar a febre, que pare na frente, que o couro vai comer, mano. Simples assim, mano. Tá ligado? Se você tá num menor montante, por exemplo, você tá com 50 caras e o outro lado tá com 200. Se você fecha um corredor, uma escada, aquele 200 não vai se prevalecer, porque vai ficar uma linha de 10 caras na frente. E se cai 2, 3, 4, 5 dos caras, eles vão correr em 4 vezes mais, porque vai ter que tirar o amigo de lá. Então, a estratégia é de guerra também. E não é porque quer a violência não, o cara tá voltando, mas sabe que pode vir a acontecer. E tá preparado. E tá preparado. Um vacilo você perde vários amigos. Tem umas ideias aqui que quando você vem se associar, mano, tem a reunião dos novos associados. Porque a partir do momento que você tá vestindo uma farda de uma torcida organizada, pai, é sua vida que tá em risco ali. Tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, você tá carregando o seu nome, nome da sua quebrada, nome da torcida que você é. Então, automaticamente você tem que ficar ligeiro no calendário também, né, cara? Vai ficar moscando aí, tem jogo dos porcos hoje aí, eu vou estar saindo fardadão aí, esse cara vai me quebrar. Daí eu vou chegar aqui e vou falar pros caras, os caras me quebrou lá, não sei. Os caras vão falar o quê? Os caras tá moscando, tio. Mesma coisa nós tá indo pro jogo aí, tromba um cara vindo de outra torcida. Ah, paciência, não vai ter jeito. Perigo vai ter em qualquer momento, tá ligado? Mas o perigo um dia foi só para a torcida do Palmeiras. Os corintianos são maioria há muito tempo. E tinha uma época que o palmeirense tinha que se esconder na cidade. Dizem que a Mancha Verde é a torcida mais fechada e de difícil acesso do país. Eles toparam falar comigo e explicar algumas coisas de uma vez por todas. Na década de 70, 80, não tinha tanta segurança em volta ao estádio. E era a lei do mais forte. Quem tinha, vamos dizer, mais força, né, quem tinha mais quantidade no estádio ou no caminho, né, acabava se prevalecendo, e essa era a realidade. E o que acontecia? E é a realidade. Se você está em minoria? Se é minoria, ou você apanhava, ou corria. Para o palmeirense era impossível ir para o estádio com uma camisa do Palmeiras e voltar com ela. Porque sempre que eles encontravam torcedores rivais, eles tinham a camisa tomada, eles apanhavam. Nos anos 70, já havia a Tupi, que era a torcida uniformizada do Palmeiras, que era a maior torcida do Palmeiras, que era muito conhecida por fazer uma festa muito bonita na arquibancada. Mas a diretoria da Tupi tinha uma particularidade que eles não permitiam os associados brigarem na arquibancada. Então, se um torcedor da Tupi brigava na arquibancada, ele recebia uma advertência. Se brigava de novo, ele podia até ser expulso da torcida. E a Mancha foi fundada por pessoas oriundas de 3 torcidas, né? Inferno, Império e Grêmio Verde, e juntou para restabelecer o respeito da torcida do Palmeiras. A Mancha nasceu muito para se proteger, então. Para proteger a torcida do Palmeiras, para colocar o respeito. E em pouco tempo colocou. Teve um acidente com o time do Corinthians, né, que morreram 2 jogadores. E dentro do campeonato chegou numa conscientização que o Corinthians podia escrever mais 2 para poder suprir, né, mano, a ausência dos 2 que eram importantes ainda da época, tá ligado, mano? Só eram eles que não quiseram, tá ligado? Realmente jogaram sujo e tal, enfim, não tinha uma mínima de ética, enfim, mano. Então são sujos, mano, são sujos, são porcos, mano. São tão porcos, truta, que hoje eles pegaram esse nome e colocaram como se fosse bom pra eles, mano. Que gambá? Ah, já fala, né? O nome já fala, cara. Não precisa muita explicação, né? Alguém gosta de gambá? Alguém queria gambá em casa? Ninguém. Então pronto. Cara, eu acho que talvez esses 22 anos sem título tenha feito realmente com que o corintiano
tenha passado a se identificar mais. Você vai para Porto Alegre semana que vem? Bom, esse problema aí eu já vou deixar bem claro, porque eu não posso faltar 2, 3 dias no serviço, porque o setor de rua é sobre minha responsabilidade, quer dizer que aí eu vou dar um desfalque tremendo pro meu patrão, principalmente. Foi fundado em 1969 para lutar contra 2 ditaduras, uma que tinha dentro do Corinthians e aquela que dominava o país lá fora. Do outro lado, dentre tantas organizadas do Corinthians, a maior, é claro, Gaviões da Fiel. São mais de 100 mil associados e os de preto nasceram para fiscalizar o Corinthians, mas muitas vezes também ficam de olho no que rola na sociedade. E a torcida dos Gaviões foi a primeira torcida a fazer o protesto. Os Gaviões sempre entenderam o quanto o povo estava ligado à história do clube. O corintiano está indo em jogo segunda, quarta, sexta, domingo, ele não tem mais dinheiro para ir em jogo. E o seu Matheus foi complacente, abaixou o ingresso. Veio meia dúzia que o batalhão de choque levou em 3 camburões pra pensão Gaviões da Fiel, que eu acho que virou pensão. Os caras dormiram nos Gaviões. Inclusive, quando você citasse o nome dos Gaviões, você devia ter mais respeito. Alex, você está falando de uma torcida que tem 18 mil associados. Quando você tiver metade disso, você fala com a gente. Os caras vão estar sempre em maioria, sempre. Sempre. O Corinthians tem a maior torcida, isso aí todo mundo sabe. E aí o pau quebrava porque o nosso bonde era... O bonde, a organização de bonde era sempre maior. A gente foi meio que mostrando pros caras que a gente não tivesse organização, tá ligado? E aí começou essa coisa de todo mundo se preparar também pro clássico. Falou, se a gente sair só em 20 vai dar problema. Existia uma espécie de código de honra, um código de conduta nas brigas de torcida, que era você podia fazer o que você fizesse com o seu adversário, mas não podia matar. Eles até diziam assim, a gente queria bater muito neles, mas deixá-los vivos, a gente queria encontrar eles de novo para bater de novo neles. Porque até mesmo não tem graça, né? Você bate no cara, no dia seguinte ele tá morto, você não vai tirar um barato dele, né? Antes era só trocação. Na época você trocava, quebrava um braço, era muito mais na mão. Ferro era pouco, era muito pedrada. Começou bomba com a Independente em 92. Não havia o que eles chamam hoje de judaria, né? Que é essa covardia, muitos contra um, muitos contra poucos, gente se matando. Eu cresci num prédio e eu brigava com os caras da Barra Funda da Rua de Baixo. Eu servi o quartel e eu saía na mão com os caras eu era da BG, saía na mão com os caras da PE. E era normal, torcida era assim também. Porque na minha geração era Karate Kid, Van Damme, era briga de violência, sair na mão, a molecada gostava disso. Uma coisa é sair na mão, outra coisa é você deixar o cara estirado até a morte. Nessa época em que só a trocação ou a luta sem o uso de armas era o único jeito aceitável nas brigas de torcida em São Paulo, até a mídia tratava as organizadas de uma outra maneira. Era comum você ver líderes da Mancha, dos Gaviões e de outros grupos participando de programas de TV, de game show e até trocando uma ideia com a audiência. Atenção, Mancha Verde, para a segunda pergunta no show de bola de hoje. Gol da Mancha! É uma parada até que curiosa para quem é mais novo e cresceu enxergando as organizadas e as barras bravas tão distantes e marginalizadas na cultura popular televisiva. Vai falar que na Mancha só tem gente boa? Não tem. Nos Gaviões só tem gente boa? Não tem. Então não adianta. Todos são culpados, entendeu? Todas as torcidas são culpadas pela violência. Não adianta querer colocar um pano em cima e querer, sabe? Não, a gente não é assim. Todo mundo... Eu me admiro. Então eles realmente conseguem impor esse respeito, conseguem ser temidos. Agora vocês não ligam mais chamar de porco, então? Não, agora é normal. Pelo contrário, nós queremos que chegue a gente de porco, porque nós somos porcos mesmo, então dá-lhe porco. E o Cléo vira essa figura, vira esse herói simbólico da Mancha e passa a ser muito perseguido também pelas outras torcidas, né? Fomos fundados no dia 11 de 1983, no intuito só de uma coisa, restabelecer o respeito à torcida do Palmeiras. Está fazendo aniversário hoje, o nosso Cléo! O Cléo era um dos fundadores da Mancha Verde e ganhou destaque pela festa organizada nas arquibancadas e pelos duelos fora das arquibancadas. O Cléo foi assassinado. A primeira morte envolvendo torcidas organizadas no Brasil aconteceu em São Paulo. Uma lembrava Cléo Dantas da Silva, chefe da torcida Mancha Verde, assassinado na semana passada. A outra, patrocinada pela Polícia Militar, pediu o fim da violência nos estádios. E a morte do Cléo, ela não tem uma explicação, ou ela não tem uma conclusão de quem foi o assassino ou de quem organizou esse assassinato? Não tem. A gente até conseguiu o processo, é isso aqui, o inquérito, essa apuração, acho que a gente trabalhou durante 2 anos nela
conseguimos vários documentos inéditos. Por exemplo, esse processo, eu nunca vi ninguém da imprensa tendo acesso a ele na íntegra, né? O que se sabe é que, apesar da polícia e o Ministério Público não terem encontrado um culpado, tinha um suspeito, que era o Edmar Bernardes, que era um torcedor da Gaviões, era muito influente na Gaviões. Só que tem uma questão interessante, que no dia da morte do Cléo, o Edmar estava preso. E aí, então, ele tem um álibi, né? Então, pra polícia não foi ele. Só que entre as torcidas sempre ficou essa sensação de que foi o Edmar, foi o gordo. O Edmar, ele é assassinado em 91, ele estava na praia, ele também recebeu, foi vítima de tiros. E no dia seguinte, a morte do Edmar, que é um crime também sem solução, o inquérito do Cléo foi encerrado. A gente ficou com a sensação de que, para a Mancha, o crime do Cléo foi solucionado além das instâncias judiciais, entendeu? A polícia não descobriu, tem desconfiança de um, de outro. O Cléo não era um cara envolvido com droga, não foi roubo, não foi nada, nem sabe, foi questão de torcida. Se foi os caras, se foi já tá pago. A partir da morte dele, a Mancha se torna mais agressiva na relação dela com as outras torcidas. E a gente percebe isso nas declarações que eles dão para a imprensa também. A opinião pública também começa a ver as torcidas de uma outra forma, né? Não mais como aquele grupo de torcedores que faz simplesmente a festa nas arquibancadas, mas também que são capazes de protagonizar cenas de violência fora do estádio também. Eu queria saber do cara da Mancha, como é que ele quer se dar bem com as demais torcidas, se chegando no estádio a primeira coisa que eles berram é violência, é o que interessa, o resto não tem pressa. Veja bem, a Mancha tem o pensamento. Eu não tô aqui para falar pelos 8 mil sócios e dizer que a gente não quer mais a violência. Daqui para frente, o que acontece, acontece. Vou fazer o quê, bicho? O crime na cidade ia aumentando e, consequentemente, ia influenciando as torcidas nessa rivalidade. Aliás, essa rivalidade sempre correspondeu ao que acontecia na cidade, e as armas para atingir o rival foram variando. Nos últimos anos, a tecnologia virou arma, as emboscadas cada vez mais frequentes, e elas são planejadas por mensagem, as brigas são compartilhadas, os perfis oficiais param as guerras através de comunicados nas redes sociais. Envolve tanta coisa e tanta gente. A ideia da vingança, ela é infinita. Se você não pegar em algum momento, cortar esse ciclo e juntar e falar, rapaziada, já deu todo mundo de morrer, vamos só sair na mão então. Ninguém quer mais isso. Todo mundo percebeu que daqui a pouco o próximo é você, né? Daqui a pouco você que vai morrer, ou você vai matar, vai pegar não sei quantos anos de prisão. Todo mundo perdeu alguém. Hoje, infelizmente, muitos levam até Barra de Ferro para a pista a contragosto, porque sabe que alguém vai, um rival, algum inimigo vai levar contra você, e se você não tiver, como que você vai conseguir se defender? A polícia entrou em choque com os torcedores e chegaram a derrubar o alambrado. Uma bomba caseira atingiu Rodrigo no meio da torcida do Corinthians. A mãe do Livone chegou desesperada no hospital. De lá pra cá começou a ficar mais noticiado pela mídia, né, mano? Pela toda a tecnologia, né, mano? Digital que vem chegando. E hoje a briga acontece e a gente sabe no mesmo instante, tá ligado? Hoje, se de repente o pessoal vê um pessoal saindo na mão ali, não vai lá separar, não vai chamar a polícia, ele vai filmar, mano. Eu acho que hoje a violência, ela tá sendo mais gravada, mais vista. Teve uma situação no metrô de São Paulo em 2019 que 2 torcedoras palmeirenses foram expulsas do vagão por torcedores corintianos. E aí, na época, em rede social mesmo, uma menina falou: acho que a gente tinha que criar algum movimento, algum coletivo que as mulheres pudessem ir juntas para o estádio. Deu um boom muito grande, assim, foi meio inesperado até. Teve uma repercussão muito legal. E lógico que tem um lado ruim também, ao mesmo tempo a gente levou muito hate, mas faz parte, a gente sabia que isso ia acontecer. A tecnologia e as redes também servem hoje para alimentar as brigas de narrativas. O debate sobre o papel das torcidas de Corinthians e Palmeiras nos campos políticos está quente. Acho que o Gaviões, até pela fundação deles, eles se posicionam muito mais politicamente. Não que a Mancha não se posicione, mas, por exemplo, a gente viu recentemente várias manifestações contra o governo Jair Bolsonaro, muitas delas puxadas pelas torcidas organizadas. O
marco assim foi a manifestação das enfermeiras lá em Brasília, lá, que elas foram lá e começaram a agrediram, né, as enfermeiras, super-herói da saúde mesmo. A gente tem que realmente, tá ligado, valorizar. Isso incomodou e fez com que outros caras também dos Gaviões aqui se incomodassem e falassem, mano, se a gente não for pra rua, esses caras vão dominar e vai apavorar o país e a gente vai voltar 60 anos atrás, truta. Vai voltar a ditadura realmente, mano. Realmente falar, mano, somos a favor da democracia aí, mano. Não só os Gaviões da Fiel, as outras torcidas do Corinthians também. Só mostra que a gente é foda pra caralho, modéstia à parte, ó, mano. Porra, nazista na Paulista. Botaram umas bandeiras que tem um exército ucraniano que é nazista lá. Porra, mano, aí tá tirando, hein? Vamos juntar um bonde palmeirense, vamos lá pra cima e vamos sair na mão com esses caras. A ideia era essa, sair na mão com os nazistas. Se deixasse procriar, isso aí é tipo Gremlin. Os caras vão, né, ver 2, 3 com bandeirinha. Aqui não é monarquia não, aquele vagabundo que fala que nazista tem opinião nenhuma, parceiro. Enquanto a gente estiver vivo, estiver nazista na roda, a gente vai arrebentar e vai matar. Se puder, mata. A gente odeia nazista, tá ligado? Odeia. Os Gaviões estavam lá também. Só ele falou, ó, com vocês não tem nada. Quem compactua com o nazista não tem ideia, mano. Simples assim, tá ligado? 53 anos de história, combatendo qualquer tipo de ditador, de fascista, e é poucas ideias. Se esses caras estiverem na rua, não vai passar um trator, caralho. As torcidas, elas têm uma voz muito ativa, né, mano? Se rola um manifesto pra todo mundo ir pra rua protestar contra algo que esteja indo contra a nossa ideologia, obviamente todo mundo vai se juntar pra ir, tá ligado? Esse é um grande papel da torcida organizada, né? Muita gente acha que torcida organizada é só você ir lá pro estádio, levantar uma bandeira e cantar o hino do seu time. Um dos rótulos mais recebidos pela torcida do Palmeiras é a de torcida de fascista. Principalmente os rivais são quem levantam essa acusação. E, cara, eu tô aqui na frente do presidente da Mancha, a chance de eu perguntar isso, né? A Sim. Mancha é fascista? Tem o fascismo dentro da Mancha Verde instalado? Quem falou que nós é fascista? Onde que nós é fascista? Pô, nós temos uma escola de samba, onde que tem fascismo? Aqui, o nosso presidente, o maior da história, é nordestino. Você entendeu? Se você é um fascista, eu não posso, como negro, ter sido vice-presidente da Mancha. Eu não posso, como negro, ter ainda uma voz ativa dentro de uma entidade. Fascista tem corintiano, fascista tem São Paulino, fascista tem palmeirense, fascista tem em qualquer lugar, uma minoria escondido. Então assim, não existe fascismo aqui. Ah, a gente é oriundo de italiano que na guerra estava lá aliado com os fascismos. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quantos fascistas tem no Palmeiras? Sei lá, tem 10%, o Corinthians vai ter 10% de São Paulo. É recorte social. Você está falando de milhões de pessoas. A torcida do Corinthians, eles sempre, pelo menos no discurso, em algumas práticas, eles sempre se posicionaram de uma maneira mais progressista. Faz parte da identidade deles, faz parte da história. Agora, falando especificamente da Mancha, me parece que eles são mais tolerantes a opiniões diversas do que, nesse sentido, a Gaviões. Impossível falar de futebol sem falar de política. Muitas vezes até os próprios clubes se envolvem com a política tradicional, a propriamente dita. Ideologias políticas, a Mancha não tem. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de coisa nenhuma. A nossa ideologia política aqui é o Palmeiras. Você entendeu? 100% Palmeiras. É tudo aquilo que compactua com o mesmo ideal progressista, né, mano? Tá mais pra esse campo nosso aqui, da hora, mano. Conscientizar os nossos, isso é uma revolução também, tá ligado? Outros tipos de provocação rolaram nos últimos anos dos dois lados. Um que ficou bem famoso na grande mídia aconteceu em 2020, na véspera de um clássico. Palmeirenses invadiram a arena do Corinthians e picharam o resultado de uma antiga goleada no rival. Você aí tem ideia de quem possa ter feito isso? Bandidos invadiram o estádio para pichar? Entraram e picharam o gramado com 8-0. Você lembra de ver isso? Como que é? Descreve, você estava na sua casa? Não, a gente estava acompanhando, estava chegando nos grupos, a gente já sabia quem poderia ter feito, porque não foi a primeira vez que uma das pessoas que participou dessa parada aí já tinha feito alguma coisa aqui em Itaquera. Peguei um parceiro meu que é louco também, falei, vamos? Ele falou, vamos? Falei, vamos? Ele falou, vamos. A arena, como você mesmo viu aqui, é um lugar privilegiado, né? Pra quem quiser fazer merda, vamos ser sinceros. É fácil pular ali, É muito fácil o acesso aqui, tá ligado? Dando a letra também aí pra, né? Resolve isso aqui, porque as gradinhas dessa aí pra você pular é 2 palitos, velho.
Eu passava por ali, eu sempre olhava, né, a construção do estádio, eu percebia a falha brutal ali de ter só um portão, porque o estádio é todo aberto, ele é cavado dentro, né, do morro ali. Primeiramente, o cara é um babaca, né, truta? Quem come merda, faz merda, tá ligado? É simples assim, tio. Não tem o que se esperar muito, mano. Foi de madrugada, tá ligado? Sabia que não tem ninguém lá. Ele não encontrou desafios pra fazer o que ele fez aí, tá ligado? As consequências foram já imagináveis, né? De ameaça de morte, de querer ameaçar que ia matar meus filhos, cortar a cabeça dos meus filhos, estuprar minha mulher. Tudo bem, faz parte do contexto, né? Eu me coloquei em risco, né? É uma ação que eu me coloquei em risco. E eu sabia que tinha sido ele, e mesmo assim não incentivei a torcida a ir massacrar o moleque, mas me espanta ele, né, ter negado ali na hora do medo e depois de um tempo ele foi e assumiu a culpa, se vangloriando e tal. Divulgaram dado pessoal? Tudo que você imaginar. Trabalho, perdi o emprego da época. Se voltasse no tempo, você faria de novo? Eu falei, faria. Foi golear o Corinthians 8-0 de novo. O Neto gravou um programa no dia seguinte, os 3 blocos falando disso. Gritando que a gente era marginal e tudo. Aquilo pra gente foi um orgasmo. Todos são bandidos, todos são vagabundos, todos são... Não é assim. Quem fez isso é bandido. Os caras eram muito melhor no Pacaembu, inclusive. Agora a torcida dos caras tá fundida, tem nada hoje. Sobrou aquele setorzinho dos caras lá, mas tá tudo fundido já. Elitizaram a torcida dos caras, os caras eram bons no Pacaembu. Essa porra de Sarena aí só fudeu os caras. Eles têm que cobrar esses caras aí, não eu. Título de torcida do povo tem ingresso lá de R$800 com camarote com piscina no estádio deles. Diferente quando era no Pacaembu. Você vê que eles mudaram até o estilo de cantar deles. Pelo menos o nosso setor aqui, norte e sul ali, não está elitizado, mas se você for olhar os outros setores que são mais caros, parça, você não vai encontrar povão ali. Você não vai encontrar gente da favela, você não vai encontrar gente preta. Mas ainda tem periferia. Não, eu tô falando ali da nossa parte aqui e a sul, que são os 2 setores mais baratos dali de Itaquera, ali sim. O produto futebol foi se elitizando cada vez mais, o ticket ficando cada vez mais caro, mas para proporcionar o quê? Conforto a essas pessoas que não frequentavam os estádios dos anos 90. Se frequentava, se sucumbia a aceitar como que era, ficar do lado de mendigo, de lixeiro, de ladrão, de traficante. Não importava quem estava do lado, de médico, engenheiro. Hoje em dia não, você é setorizado. Se você tem condições para ficar no camarote, você não vai se misturar com o povão no Gornorte. Vejo uma viatura em chamas, quarto favelado na Ferrari. O orgulho que eu tenho na Mancha é a forma que ela defende o Palmeiras. Mesmo errando, ela vai tentar acertar pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras os caras matam e morrem. Não tinha outro time assim pra mim nascer, tá ligado? Já torcendo. Porque o corintiano, ele não vira corintiano, né? Nós já nasce já, o bagulho, já é essência. E quando você descobre isso mesmo, você fala, caramba, cara, olha que bagulho louco, tá ligado? Você quer cantar mais do que o outro, você não quer que deixar que o outro se sobressaia, o cara vai fazer uma festa, você quer fazer uma festa muito maior e vice-versa. Então, às vezes, um estimula o outro a fazer algumas situações, né, para superar o outro. Você troca ideia com o corintiano? Eu falei, troco. Você é louco, mano. Na minha família eu não troco ideia. É um ódio Palestina e judeu, tá ligado? Eu sou o que eu sou professor de história por causa do Gaviões da Fiel, mano. Foi aqui que eu aprendi a amar, falar eu te amo pra alguém. E falar eu te amo, né,
uma mulher, mas sim pra um homem. Eu falo, mano, te amo, eu te defendo, tá ligado? E você pode ser o que você quiser, truta. Qual que me importa, mano? Você é corintiano, irmão? Você é dos Gaviões da Fiel, mano? Então eu mato e morro por você, mano. O mundo sempre foi violento, sempre teve povos contra povos. Que torcida é isso? É o povo daqui do Bom Retiro contra o povo lá do outro lado, tá ligado? Você liga a televisão hoje, todo dia, você vai ver o cara que matou a mulher por causa de ciúme, o cara que brigou no trânsito, que matou o outro. E por que torcida tem que ser pura? A sociedade em geral é violenta. Uma rivalidade que ajudou a definir os rumos da cultura de torcida organizada nas últimas décadas no Brasil. E gerou as suas alianças, as suas vinganças. Enquanto essa cidade for complexa, as torcidas também vão ser. Corinthians e Palmeiras são reflexos de uma metrópole hostil, sempre em guerra, e com movimento, com povo, com reivindicação, com grito, com muita paixão.